Quais são as pessoas que nenhum tipo de tratamento pode resolver? Tipo, esquece. Esse aqui, manicômio, não tem solução. Ou até no manicômio as pessoas têm solução. Olha, eu digo assim, isso eu aprendi com o meu mentor, que é o professor Rui Mendes, né? O cara que tinha a maior erudição em psiquiatria que eu conheço. Tinha, não tem, né? Eu tenho contato com ele até hoje, né? A psiquiatria sempre é capaz de melhorar as pessoas. Mas eu acrescentaria uma coisa, o objeto moral, esse a psiquiatria não tem o que fazer com ele. Eu acho que é esse o limite. Agora, quando a gente fala de transtornos psiquiátricos ativos, sempre dá para melhorar alguma coisa, sempre dá. Agora, o que não dá é o objeto moral, porque esse nem quer se tratar, né? Esse aí que é o Você não vai colocar moral na pessoa, né? Não, a psiquiatria não está aí para isso, né? Agora, eu trouxe essa questão do manicômio. Tá deixando de existir os manicômios, né? Como é que é hoje em dia isso, né? Deixa eu só alinhar a terminologia. Manicômio, quando fala para um psiquiatra, você já está falando de um lugar que é judicial. Sim. Tipo para onde vai o Champinha, o Maníaco do Parque, essas coisas assim, né? Não, o Maníaco do Parque não sei se nem se ele tá na cadeia, desculpa, retiro o que disse. Mas para onde foi o Champinha, para onde foi o Bandido da Luz Vermelha, etc. Que normalmente é manicômio judiciário, né? Então, que tem uma, não sei se é uma lei, uma portaria, que era para fechar até maio desse ano. Todos os manicômios. Nossa, isso aí foi uma tremenda excrescência. Porque essas pessoas precisam de um regime especial, porque eles não são pessoas que têm uma doença psiquiátrica como que trata a senhora que trata lá no CAPS, que tem alguma depressão, uma ansiedade, um transtorno do pânico, entende? São pacientes que precisam de uma atenção diferente. Então, são isso aí altamente alta periculosidade, né? Ou no mínimo tem algum grau de periculosidade, se não for alta. E isso aí foi uma excrescência, Carlos, que assim, não houve um psiquiatra no Brasil que viu isso com bom senso, sabe? Como uma coisa de bom senso, né? Isso aí tá, na verdade, na vibe de um movimento de desinstitucionalização que existe desde os anos 80, né? Que, sob certa forma, assim, certo ponto de vista, é muito bem-vindo, né? Que é o quê? Aquelas grandes instituições asilares que no passado tiveram mau uso da sociedade, e tiveram mesmo, né? Isso não tem como negar, aquilo lá não cabe mais hoje em dia. O investimento tem que ser o quê? No tratamento ambulatorial, para evitar que os transtornos se tornem mais graves. Inevitavelmente, alguns transtornos vão se tornar mais graves mesmo, e aí precisa dos regimes de internação em curto prazo. Comparando, seria algo assim, vamos tratar o diabetes, vamos tratar a hipertensão, para depois você não ter um infarto. Mas, inevitavelmente, algumas pessoas vão ter, então precisa ter um lugar para internar essa pessoa, precisa de uma UTI. Sim. E aí a mesma coisa na psiquiatria. Então vamos fazer, né, mudanças de estilo de vida para a pessoa adoecer menos. Inevitavelmente pessoas vão ter problemas, aí tem que ter uma atenção inicial. Pessoas vão ter problemas mais graves que vão entrar numa psicose. Vão cometer crimes. E aí para isso tem o manicômio judiciário, né? Agora, para a pessoa que teve uma psicose, mas não uma pessoa que está oferecendo risco para a sociedade, muitas vezes, sim, ela precisa de uma internação de curto prazo, até melhorar, ajustar as medicações, do mesmo jeito que uma pessoa que tem um infarto precisa internar na UTI por um tempo. Internações de curto prazo. Uma clínica. Que ela vai ter o cuidado que ela precisa e depois ela volta para seguir o tratamento ambulatorial. E aí o que acontece? Houve um plano meio radical de acabar com os asilos. Que é pessoas que ficavam por tempo indeterminado numa instituição psiquiátrica. Sim. E, de fato, isso tem que ser a exceção da exceção. O que se chama exceção da exceção? Por exemplo, uma pessoa que está numa situação de rua, uma pessoa que não tem família. Essa pessoa precisa de um asilo ou de uma residência terapêutica, precisa de um lugar em que ela possa viver com o mínimo de dignidade que o ser humano merece, né? Agora, quando os asilos foram sendo extintos, o que aconteceu? Muitas pessoas acabaram forçosamente tendo alta, né? E esse meu mentor, esse meu professor Rui Mendes, ele passou por muito isso no hospital chamado Juquerique, em Franco da Rocha, que foi um dos símbolos dessas instituições. Já chegou a ter 11 mil pessoas internadas lá, né? E ele falou que muitas pessoas acabavam se perdendo e às vezes até se jogando lá, porque tem a linha do trem, né? Então era muito triste também quando isso é feito de uma forma atabalhoada e irresponsável, né?
Hoje, o que aconteceu? Cada leito lá, vou pegar o exemplo do Hospital de Juqueri para você entender como é que tá. Cada leito lá de pessoas que falecem, ele é fechado. Então não entram mais pessoas em regime asilar. Mas muitas pessoas que não foi encontrada a família e que não têm condições de cuidar de si mesmas, ficam nesse regime. Então o que acontece, Carlos, é aquela coisa do pêndulo. Então realmente algumas instituições psiquiátricas num passado não muito longe tiveram muito mau uso da sociedade. Aí o pêndulo vai para o outro lado, precisa ser tudo instinto. Não, cara, vamos voltar para o centro. É equilíbrio, né? Vamos voltar para o equilíbrio. Tem pessoas que podem ter um tratamento ambulatorial. Tem pessoas que eventualmente precisam de uma internação, para uma internação no quadro mais agudo de curto prazo. E haverá pessoas que vão precisar do amparo da sociedade em regime asilar. Que não seja um asilo de fato, mas seja uma residência terapêutica, alguma coisa supervisionada, vai precisar ter. É preciso que a população tenha acesso a todas essas formas de tratamento. Né? Mas o clássico ali que a gente falava na infância, pô, o hospício, o cara com aquele colete de força, isso... Não existe há muito tempo. Não existe mais. Não existe mais há muito tempo. Eu acho que as pessoas que têm esse tipo de medo e preconceito, porque isso aí é muito nocivo, sabe, Carlos? Por exemplo, uma jovenzinha que está em risco e está indicada a internação para essa pessoa para ela passar a crise dela. Receber os remédios, passar a crise dela enquanto ela está num período de mais risco para depois voltar para a família. Tem família que fica com uma paranoia. Sim. Pensando exatamente o que você falou, cara, mas onde que ela vai? Ela vai ficar na camisa de força, vai ficar num quarto trancado, ela vai ficar amarrada na cama? Como é que é isso? Né? Porque as pessoas têm essa fantasia. É preconceito, né? Já cria o preconceito. Fala, internação esquece. Porque senão você vai entrar num loop que não vai conseguir sair de lá nunca mais. Exato. E eu vou dizer, isso aí acaba sendo reforçado por muitas obras de ficção, muito filme, etc. Acaba sendo muito reforçado isso, que vamos dizer, eu até compreendo as pessoas terem esse tipo de... Eu compreendo, mas tem que desfazer isso. O que eu falo muitas vezes é o seguinte, às vezes, vai lá, visita o lugar. Pô, nada mais justo, né? Vai lá, visita o lugar um dia antes, vê como é que é, vê se é aprazível, tal. Tem lugares que meus pacientes às vezes se internam que eu vou lá ver os pacientes e eu falo, cara, eu queria ficar 2, 3 dias aqui, sabe? Então é preciso desfazer os preconceitos, né? Legal. Pô, eu tenho uma pergunta que eu normalmente faço aqui para todos os convidados, que no meio dessa crise toda aí eu conheci um negócio que chama curtograma. O que é isso? Ó, curtograma, ele vem da psicologia, que ele ajuda a você classificar em colunas, numa planilha, que momento que você está. Então, assim, coisas que você gosta de fazer, coisas que você não gosta, coisas que você deveria. Eu vou pegar 2 colunas desse curtograma e quero entender de você aqui coisas que você gosta e você faz hoje. O que você gosta e você faz com frequência. Cara, um exercício de autoconhecimento. Coisas que eu gosto e que eu faço. Tem que escolher uma, 2? Eu falo algumas? 2, como é 3, que você que sabe. Fica à vontade. Coisas que eu gosto e que eu faço. No exercício, curtograma, para quem quer ter esse autoconhecimento, você cria colunas e você vai classificando ali. Coisas que eu tinha antes e agora não tenho mais, em que momento que você está. Tá. E aí você consegue visualizar isso. Então, Carlos, como eu não conheço o curtograma, eu vou falando aqui de maneira vou tentar, meio aleatória, assim, tentar organizar. Uma coisa que eu curtia fazer, fazia muito nos últimos, 12, 13 anos, e que eu parei de fazer é treinar jiu-jitsu, por exemplo. Então, isso é coisa que você gosta e não faz. Eu gosto e não faço. Isso entrou nessa porque eu tive uma fratura no dedo, cara, e que me afastou. Então eu gosto e não faço. Coisa que eu gosto e faço, produzir conteúdo da aula e da palestra. Isso eu gosto e graças a Deus eu tenho possibilidade. Como aqui. Alimenta a alma, coisa que alimenta a alma. Eu gosto. Cara, eu acho que eu sempre tive vocação para ser professor. Legal. Isso eu não sei se você sabe, eu fui professor de cursinho por 14 anos. A gente nem falou disso. A gente nem falou, né? Eu fui professor de cursinho por 14 anos. E essa é uma história até, no começo, uma história bastante curiosa, que eu era muito... Lembra que eu falei que eu não fui uma criança ou adolescente muito solitário? Uhum. Eu tinha muito pouca habilidade social, né? E aí vem bullying, vem um monte de coisa, tal, eu era muito retraído. E, pois bem, com 21 anos eu comecei a dar aula em cursinho, cara. Eu tive que vencer esse medo. Eu era um fóbico social. Dava para dizer que eu tinha uma ansiedade social, como se chama hoje em dia, né? Eu consegui vencer isso, peguei gosto
E o que eu mais gosto é isso. Esse papo nosso aqui não deixa de fazer parte disso. Apesar de ser um bate-papo, eu tento que seja um bate-papo gostoso, não deixa de ser um lugar que eu ensino e que eu uso uma didática. Sim, então, total aula. também é um tipo de aula pra mim. Eu tento não parecer aula, cara, que eu tava falando pra você, pra quem tá vendo agora, eu tava falando pro Carlos que médico é uma profissão terrível. Porque médico sempre tem que ter razão nas coisas. Já viu? Médico com muita dúvida, ninguém confia. Sim. Né? E eu sou professor, outra profissão que você não pode ter dúvida, tem que saber tudo. Aí junta as duas coisas, conversar com um médico, professor, você vira palestra, coisa chata. Dono da razão. Né? É dono da razão. Então eu tento não ser assim quando eu tô nos podcasts. Né? Então isso é uma coisa que eu gosto e faço, né? Coisas que você não gosta e faz. Por obrigação, você faz, mas não gosta. Uma coisa que a gente conversou hoje aqui, excesso de trabalho, isso eu preciso mudar. Invariavelmente, eu gosto do trabalho, mas o excesso não é legal. Então, excesso de trabalho é uma coisa que eu não gosto e faço. É muito comum eu estar até 2 da manhã trabalhando em algo, então isso é uma coisa que eu preciso mudar. E você não gosta e não faz nem por obrigação. Não gosto e não faço nem por obrigação. Por incrível que pareça, essa pergunta se tornou difícil para mim, mas eu vou pensar e vou responder uma coisa que eu não gosto e não faço. Cara, você pode me dar um exemplo? Bugou aqui. Não gosto e não faço. Você, o que você não gosta e não faz, Carlos? Tipo assim, eu não gosto de fazer trabalhos burocráticos. E aí eu encontrei uma forma de não fazer, porque eu vou delegar para alguém, tipo, eu não gosto e não faço. Tipo, não gosto de lavar louça, mas não faço. Tipo assim, aí tem eu não gosto e faço por obrigação. Aí não gosto de lavar louça, mas não faço. Tipo, contrato alguém para fazer, mas eu não faço. Coisas desse tipo. Eu acho que eu descobri por que está sendo difícil responder isso, porque eu nunca coloco... Olha, agora eu entendi por que essa pergunta é difícil para mim. Porque eu sempre tive na minha mente, Carlos, que mesmo que eu não goste e tenha que fazer, eu faço e ponto final. Por isso que é difícil eu pensar uma coisa que eu não gosto e não faço. É difícil vir à minha mente alguma coisa que não seja uma determinação moral. Eu vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu não gosto e não faço é trair meus amigos. Eu posso tomar o prejuízo que for. Eu tenho até pesadelo com isso, Carlos. Uhum. Eu tenho pesadelo de que eu abandonei meus amigos. Então uma coisa que eu não gosto e não faço é trair os meus amigos. Eu falo uma coisa que minha esposa, ela fica brava que eu falo. Se ela vê isso aqui, ela vai ficar brava de novo. Eu falo assim, amor, eu não posso não ajudar os meus amigos. Alguém que busca a minha ajuda, eu não posso não ajudar. Porque para buscar ajuda de um cara que nem eu, é porque é um desgraçado que não tem ninguém melhor para procurar ajuda. Como que eu vou negar ajuda a um desgraçado desse? Então eu tenho que ajudar. Então, e é difícil eu pensar numa tarefa, que eu falo assim, eu não gosto e não faço de jeito nenhum, porque na minha mente eu incuti muito isso. Se eu tenho que fazer, eu tenho ponto final. Sim, vamos resolver. Animal. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu.